Unidade 3. A Sociologia e as Instituições Sociais. Aula 6.1. Conteúdo: Escola e Socialização. Habilidade: reconhecer a escola como espaço onde o conhecimento acumulado se processa e se desenvolve a socialização dos indivíduos. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sociológica, trabalhando nessa unidade com as instituições sociais, não é isso? Hoje nós vamos ver mais uma instituição, mas antes de começar o tema desta aula, nós vamos fazer a nossa revisão. Ontem nós trabalhamos com a instituição chamada Estado, né? Então, o Estado é um termo que deriva do latim status, e significa modo de estar, situação, condição. Data do século XIII e se refere a qualquer país soberano. Então, tem um Estado constituído. Os gregos usam o termo para designar a cidade-estado, isto é, a polis, né, a cidade de onde deriva o termo política. Quem morava na cidade era o político, não é isso? Muito bem. E algumas noções de teoria geral do Estado nós vamos ver agora. Então, vamos falar lá desde a Grécia Antiga, falando de Aristóteles, né, na obra A Política. Aristóteles escreve que o Estado, ele vai falar sobre o Estado, começando pela organização política de Atenas e Esparta, as duas cidades gregas aí que sobressaem na sua importância. Platão, na obra A República, ele tratou do Estado ideal, né, tal como deveria ser. Então, ele idealiza uma república, como as pessoas poderiam viver nessa república. E, na modernidade, nós temos Maquiavel, que na obra O Príncipe, lança os fundamentos da política como a arte de atingir e exercer e conservar o poder, certo? Muito bem. O Estado é uma instituição pensada e criada pelo homem no sentido de regular as relações entre os indivíduos em sociedade, né, pelo desenvolvimento do bem comum. Então, o Estado é essa organização aí jurídico-política, certo? E o Estado, né, então existem três teorias que tratam da origem do Estado. Primeira, o Estado como parte natural da vida em sociedade. O Estado, ele não é natural, a outra teoria diz, mas surgiu por uma necessidade de organizar a vida em sociedade. E a terceira, que os outros autores defendem que o Estado ele só vai aparecer a partir do século XVII, então já na Idade Moderna, certo? Muito bem. E a noção do Estado para a sociologia? Para a sociologia, Estado diz respeito a um importante mecanismo de coerção social, certo? Então a gente vê isso aí em Durkheim, principalmente, né, e em outros teóricos. O Estado moderno, ele surge como um Estado absolutista. O Estado absolutista é aquele em que o rei, né, o soberano, ele tem o poder total, ele tem um poder absoluto sobre os cidadãos, correto? E causas determinantes do Estado. Origem familiar, segundo alguns autores, diz que ele tem origem na família, então é um Estado patriarcal. Outros que ele tem origem na força e na violência, alguém mais forte se sobrepôs aos outros e dominou, né? E a origens econômicas, principalmente aí nas teorias marxistas, que fala da questão da origem econômica, e a origem na complexidade da sociedade. Então são essas aí as causas determinantes do Estado, que o professor Dário trouxe. E o nosso Estado, o Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, diz que o Estado brasileiro ele é um Estado democrático de direito formado por uma federação de Estados, certo? Muito bem. Então vamos para a nossa aula de hoje, tomando aí o nosso desafio do dia.
Muito bem. A partir aí do que nós vimos no nosso clipe, qual deve ser a função da escola, na sua opinião? Então, essa pergunta que vai ficar aí para a gente ir pensando no decorrer da nossa aula. Certo? Vamos, então, agora trazer para a discussão do nosso tema de hoje, que é a escola, a educação, a escola em geral. Então, vamos começar falando da origem da escola. A escola nem sempre existiu, nem foi criada por uma vontade ou revolução. Então, vejam lá. Hoje nós temos aí, até hoje, diferentes maneiras de trabalhar a escola. Nós temos aí uma escola indígena, né? Vejam lá como que se trabalha, e aqui uma escola nos tempos modernos, aí nos moldes capitalistas da educação, certo? Bem diferente, não é isso? Certo? Muito bem. Continuando nessa questão trabalhando um pouco sobre a origem da escola, nós vamos ver o seguinte, que a escola é resultado de duas forças. Primeiro, uma força social. Que força social é essa? É a necessidade de se especializar sempre. As pessoas precisam de estar se aperfeiçoando, conhecendo e trabalhando, né? Tendo condições de poder trabalhar. Então, a escola tem essa força social. E a força cultural é a maneira de acumular e enriquecer-se dos bens espirituais e materiais a serem preservados e transmitidos. Então, toda a sociedade ela tem esse cabedal, né, de conhecimentos que precisa ser transmitidos, que precisa ser passado para gerações futuras. Então, a escola tem então essas duas forças aí que vai fazer com que surja a escola, certo? Muito bem. Então, vamos continuar. E aí nós vamos ter aí um vídeo, um VTzinho que vai mostrar para nós a escola em cada uma em Roma, não é isso? Então, a escola não teve a mesma evolução e nem o mesmo formato em todas as sociedades. Vejam lá. Então, nós temos aí Roma, a escola surgiu junto às famílias. Tem as famílias mais abastadas, ela então dava educação, né, conhecimento, transmitiu ali para os seus filhos, mais ali as pessoas que estavam próximas. Na Grécia Antiga, a escola ela apareceu junto aos magistrados. Então, os magistrados é que tinham aí esse processo de educação, de conhecimento. E na Idade Média, ela vai se desenvolver junto à Igreja. É a Igreja Católica que vai ter aí a hegemonia sobre a escola. E na Idade Moderna? Na Idade Moderna, a escolarização ela se torna laica, né? Sai da mão da Igreja e passa para a população e atinge as massas populares, que até então não existia, né? As massas populares não tinham acesso à educação. Isso vai acontecer a partir, né, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, toda essa revolução que nós chamamos de revoluções burguesas, né, que vão dar esse perfil para a escolarização dentro da sociedade moderna, certo? Então, a escola, antes do surgimento da escola, como espaço, né, esse espaço de aprendizagem e socialização, a educação era dado às crianças aí em casa, né? Eram os pais que faziam esse trabalho de educação para os seus filhos, certo? Então, à medida que as necessidades da sociedade foram aumentando, né? As sociedades também foram se tornando mais complexas, a instituição da política foi, né, surgindo, o avanço e sofisticação da economia fizeram com que a educação familiar fosse aos poucos sendo substituída. Então, os pais vão deixando de ter essa responsabilidade da educação dos filhos e ela então passa para a escola. A partir daí surge a figura do professor, da professora, né, como os transmissores do conhecimento. São esses professores que vão então trazer o conhecimento para as gerações mais novas aí. Então, são pessoas especializadas, né, que vão ter formação adequada para isso e vão então aí substituir as famílias nesse processo de
transmissão do conhecimento. Então, vem aí, nós vamos ter as salas de aula. As salas de aula eram improvisadas também, e o professor ele recebia sua remuneração a partir do número de alunos que ele tinha em sala. Muitas vezes não existia nem escola, o professor ele trabalhava na sua própria casa, ele dava aula para as crianças em casa, certo? Muito bem. E então agora, já que nós estamos falando de escola, nós vamos então definir o que é escola. O que é a escola? A escola, então, ela é o quê? Ela é o espaço, o local ali onde se vai se desenvolver a educação, onde você vai ter aí o currículo, toda essa questão que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então vamos lá, definindo a escola. Então a escola ela é uma instituição cujo objetivo é a formação e a educação de crianças e adolescentes. Hoje, na sociedade moderna, sociedade capitalista, e mesmo na sociedade não capitalista, ela tem essa função, né? Depois, a escola desenvolve o processo da leitura e da escrita, além da prática de esportes, convivência com novas pessoas, aprende-se a conviver e respeitar os professores e funcionários. Vejam, muitas vezes tem até gente que defende que os pais hoje podem dar educação para os filhos em casa. Porém, se isso acontecer, essa parte da socialização, né, da convivência que a criança adquire na escola, ela vai ficar falha. Isso, então, é importante a gente trazer essa discussão aí da importância da escola nesse processo, certo? Então, na verdade, a escola é o espaço e o lugar onde as crianças e os adolescentes vão exercitar a socialização. Daí a importância da escola, e ela cumpre esse papel de socialização da criança, né, de a criança conseguir se integrar junto com os outros, né? Então é importante, a escola tem essa função de socializar, de trazer a criança para o convívio com os outros, aprender o respeito, etc. e tal. Então agora nós vimos a história da educação, agora vamos ver a educação na história. Durante a Idade Média, os líderes cristãos vão assumindo a educação daqueles que poderiam pagar. Vejam lá, a escola sempre nesse processo aí, quem pode pagar, estuda. Com o avanço do comércio e a organização das cidades, chamado burgos, começa-se a investir em instituições de ensino. Então vão se criando escolas já não ligadas à igreja. É na Idade Moderna que o papel da escola passou a ser discutido, bem como o currículo. O que se ensina? O currículo é aquilo que se pode ensinar na escola. E as diferentes fases do ensino. Como que se vai fazer um sistema organizado onde a criança tenha uma educação que seja paulatina e contínua. Ela vai por fases, por níveis de conhecimento. Então vai trabalhando desde a pré-escola até você chegar no ensino fundamental, depois no ensino médio e na universidade, certo? Então todo esse processo aí que se dá. Muito bem. Então, o espaço responsável pela difusão de cultura e conhecimento para além da família. A escola é esse espaço, é esse lugar onde se difunde a cultura. A criança vai e o conhecimento, né? Que a família não consegue fazer tudo isso. Então as matérias elas passaram a ser debatidas com maior ênfase na melhoria dos espaços escolares, né? Então você vai aí trabalhar história, geografia, sociologia, né? Então todo esse processo como nós estamos vendo que se dá aqui na nossa escola. A divisão de gêneros ainda permanecia forte, com supremacia da figura masculina. As mulheres não podiam frequentar a escola. O processo de mediação de cultura e conhecimento destina-se ou denomina-se educação, certo? Então vejam lá. Então, educação é isso, né? Então esse processo todo que se dá aí na escola, certo? Muito bem. A gente pode dizer o seguinte, que a escola, ela se dá de várias formas. Vejam lá, a educação, né?
Aqui nós temos, desse lado, nós temos uma comunidade indígena, aí uma família indígena que está, aí, se vocês observarem, aí está se dando educação, se faz educação aí. Nós estamos vendo a mãe aí ensinando as filhas a fazer cestaria. É um processo educativo? É um processo educativo. Então, nas sociedades originárias, nas sociedades indígenas, a educação se dá dessa maneira, né? A educação aí de aprender a fazer as coisas. E aqui, do outro lado, nós temos aqui crianças trabalhando aí com tablets, olha lá. É uma maneira diferente, né, de você trabalhar a questão da educação, certo? Muito bem. Então, a educação, ela sempre existiu em sociedades humanas, certo? Pois nada mais é do que a transmissão do conhecimento, o que está se fazendo aqui, né? De um lado e de outro. Está se transmitindo conhecimento aqui? Está, não é isso? Transmite-se conhecimento e culturas acumuladas para os grupos aí na sociedade. Então, as sociedades foram constituindo sistemas educacionais diversos que, em certo momento, eles vão extrapolar o domínio doméstico e chegam às instituições que nós chamamos de escola. Então, vejam lá. Daí, se nós observarmos nas sociedades indígenas, também existe escola, as escolas formais indígenas, né? Então, vejam como foi o processo que vai se dando. Então, vamos trabalhar um pouco da educação na história ocidental, né? no nosso mundo. Então, na Grécia, a educação era destinada às classes dominantes ou a grupos específicos. Indivíduos livres, quem que tinha esse poder para estudar? Indivíduos livres, do sexo masculino, né? E aqueles que não participavam de trabalhos braçais, esses estudavam. Vejam aí como que a questão de gênero ela está sempre presente, né? Desde lá da Grécia. Então é preciso a gente romper essas barreiras, né? Nós estamos aí trabalhando. Na Idade Média, né, nós temos aí a igreja que detém o monopólio do conhecimento e que vai repassar apenas para quem pode pagar. Então, as crianças que podem pagar vão, então, aí usufruir, né, do conhecimento. Então, a igreja tem essas condições aí de ir dando educação, surgem aí as escolas, os grandes colégios religiosos, católicos, né, dos padres, das irmãs, dos irmãos, que faz esse processo, certo? E aí, na Idade Moderna, a coisa vai mudar, porque não só quem pode pagar tem direito à escola, mas também aqueles que não podem pagar, os filhos dos trabalhadores, a classe trabalhadora, vai ter acesso à escola. Então, na Idade Moderna, com a Revolução Francesa e o desenvolvimento do capitalismo, né, com o fim do absolutismo e a ideia do Estado laico, a escolarização se estende às massas populares, chega aí aos filhos e filhas dos trabalhadores. O papel da escola passou a ser discutido, assim como o currículo e as diferentes fases do ensino. Então vejam lá, aqui no caso, as massas populares vão ter acesso à educação, pode ser até que porque é preciso formar mão de obra, né? Mas isso é importante. A escola chegou até a classe trabalhadora que antes era negado. Então nós temos aí avanços, né, desse período aí da Revolução Francesa, do desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo precisava de mão de obra para as indústrias e por isso a educação chega até lá, certo? Então o movimento iluminista, né, com ênfase no uso da razão, foi decisivo para a ampliação da escolarização no mundo todo. Então a escola vai estar aí para que todos tenham acesso. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda não foi possível, né? Talvez por vontade política, que alguns ainda não tiveram acesso à educação. Como nós aqui no interior do Amazonas, né, durante muito tempo nós ficamos relegados aí a não ter acesso à educação, mas graças ao projeto
esse projeto que nós chamamos de o ensino mediado por tecnologia, aqui o Centro de Mídias, nós conseguimos chegar nos mais longínquos rincões da Amazônia e levamos educação de qualidade também para os nossos irmãos que moram lá no meio da floresta, na beira dos rios, que jamais teriam acesso ao ensino médio, né? Então, se não saísse da sua localidade, certo? Muito bem. Então, a luta e os ideais de liberdade e igualdade fomentam o desejo de que não só as classes mais abastadas, as classes ricas, mas também a classe trabalhadora tivesse acesso a uma educação de qualidade, com o objetivo de formar mão de obra e elevar os ideais de cidadania. Vejam como está aí junto, né? Ao mesmo tempo que você vai formar mão de obra qualificada, você vai trazer os ideais de cidadania, de direitos do cidadão. Como que você vai, então, introjetar em você, a partir da escola, a busca pelos direitos de cidadania. Certo? Muito bem. Então, a escolarização ela chega às massas populares aí por dois motivos, né? A gente vê lá. Primeiro, pela necessidade de formar mão de obra para a indústria. É preciso que nós tenhamos pessoas qualificadas. E segundo, porque pelos ideais de cidadania inspirados pelo iluminismo. É preciso que as pessoas tenham essa consciência. Então, a escola ela cumpre esse papel, certo? Muito bem. Então, falamos que a escolarização chega às massas populares. Então, quando isso acontece? Então, no século XX, as transformações culturais e a maior aproximação entre as nações contribuíram para ampliar ainda mais a escolarização, seja pela alfabetização, seja pela expansão do ensino médio e superior, para formar mão de obra qualificada, especializada e técnica. Então, uma conquista, né, da Revolução Burguesa, que foi a educação aí para as classes trabalhadoras. Certo? Muito bem. Vamos então continuar aí na nossa reflexão, falando aí, continuando, né, nessa questão da escolarização às massas populares. Diante da complexidade da sociedade atual, a escola tem ou não conseguido promover justiça e inclusão? Essa é uma questão que se faz. Então, nós falamos que a educação chegou às massas populares, que isso foi muito importante, mas aí no limiar do século XXI, a ONU faz essa pergunta. Ela diz assim, mas diante do que nós vemos, o que a escola fez? A escola tem cumprido o seu papel, né, no sentido da inclusão social? Aí os estudiosos vão se debruçar, fazer uma pesquisa aí na sociedade, no final do século XX, e vão então discutir aí essas questões, certo? E aí nós vamos ver o que vai acontecer, qual é o resultado dessa questão. Então, na escola, a criança encontra outro mundo, uma nova fase de vida, né, da sua vida. É um momento em que marca o início da consciência do desenvolvimento da criança, suas escolhas vão definir e marcar sua identidade. Então, aí na escola você cria e forma a sua identidade, certo? O processo pedagógico, ele precisa estimular a autonomia, a autoestima e as competências sociais e emocionais da criança e do adolescente, pois assim serão capazes de superar os desafios da vida e, ao mesmo tempo, ajudar a construir um mundo melhor. Então, a escola tem esse papel, tem que cumprir esse papel. E, a partir, então, dessas questões, se levanta aí o que a ONU chamou de os 4 pilares para a educação do futuro, para a educação do século XXI. Então, como nós falamos aí, a ONU se organiza, aí
a Unesco, que é um organismo da ONU, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ele elegeu 4 aprendizagens que eles julgam fundamentais para a educação do século XXI. Isto é, os pilares do conhecimento. Então, quais são esses pilares? Vamos lá? Primeiro, é aprender a conhecer. A criança precisa aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão. Não adianta só ler, saber decodificar as letras. É preciso adquirir a compreensão, não só do que lê, mas do mundo. Aprender a fazer, agir sobre o meio envolvente, sobre o meio em que vive. Então, se você aprendeu, você tem que transformar o meio onde você vive, né? Então, segundo pilar. E aprender a viver juntos. Capacidade de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas. A gente percebeu que o mundo está ficando cada vez mais egoísta, individualista. Então é preciso, a escola tem que estimular o aprender a viver junto. Então é conviver com os outros, respeitar os outros e aprender a ser. Aprender a ser. Isto é, via essencial que integra as 3 aprendizagens outras que nós falamos lá. Então, aprender a viver juntos, aprender a ser, aprender a fazer, né? Então, vejam lá, se discute isso, né, os teóricos da educação, os pedagogos, os sociólogos, né, aqueles que trabalham com a educação, estão preocupados com a escola do futuro. Porque a escola não pode se dar no mesmo molde que se dava antigamente. É preciso criar mecanismos novos, certo? É preciso trabalhar transformando, né, a educação, no sentido de que o aluno possa conviver com os demais, conviver com os seus pares, respeitando as diferenças, porque hoje é muito importante isso, a gente respeitar diferenças, né? Então, por isso que a gente trata essa questão, por exemplo, dos bullying, né, do bullying hoje. As pessoas, mas no meu tempo era assim, a gente não tinha isso. Só que o mundo mudou, né? Então é preciso que a gente saiba trabalhar essas questões. Discutir isso é importante. E a escola tem esse papel, juntamente com a família. A escola tem que estar sempre junto com a família, certo? E aí, Edgar Morin, um teórico da educação, ele vai trabalhar o que ele chama de os 7 saberes necessários para a educação do futuro, do século XXI. E aí nós vamos ver quais são esses pilares, certo? Quais são esses 7 pilares. Vejam lá. O primeiro pilar é erro e ilusão. O erro e ilusão. Um conhecimento capaz de criticar o próprio conhecimento. É preciso que nós discutamos isso aí, né? Que nós possamos trabalhar os nossos alunos para que eles sejam críticos. Observar o mundo, por exemplo, ainda mais hoje, né? No mundo das fake news que nós vivemos, atolado nessas redes sociais, como a gente pode ser crítico? Como que nós podemos ter um conhecimento crítico? Saber, nesse mundo infernal de tecnologia e de informação, o que realmente está formando. É preciso que nós saibamos escolher, né? Que nós tenhamos senso crítico para fazer essas escolhas. Então, ele diz que nós temos que trabalhar isso aí. Segundo saber, o conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente para Edgar Morin? Saber escolher os pontos-chave dentro da abundância atual de informação, é preciso escolher o prioritário e analisar os contextos dos problemas e das informações, né? Continuando do erro e ilusão, né, a gente vai para esse saber. Depois, o terceiro, ensinar a condição humana. Situar o ser humano no universo e não separá-los. Nós vivemos num mundo, nós somos parte dele, nós não estamos fora dele. Então, respeito pelo meio ambiente,
É importante que se trabalhe isso, principalmente hoje, né, no mundo que nós vivemos. Então nós temos que abarcar no sentido de lutar pela preservação do meio ambiente, da preservação das coisas. O outro saber, quarto saber, é identidade terrena. O que é a identidade terrena? Desenvolver e despertar no humano a possibilidade para a formação da sua identidade terrena, né, permitindo uma compreensão da totalidade humana no mundo plural. Então, nós não somos só brasileiros, nós somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos do mundo. Então, é preciso criar essa identidade terrenal, que ele chama, né? Nós somos globalizados. O mundo é globalizado e nós somos parte do mundo. As pessoas não podem estar segmentadas, cada um no seu país. E aí, o quinto saber é enfrentar as incertezas, aprender a navegar num oceano de incertezas em meio a arquipélago de certeza. Isso é a vida, é o mundo. Então, a pessoa precisa estar certa disso. E o sexto saber é ensinar a compreensão, trabalhar o processo de empatia e de identificação e de projeção com os outros. E o sétimo é ética do gênero humano, desenvolver a cidadania terrestre através da democracia. A gente nunca vai abrir mão da democracia. A democracia, ela é, apesar de todos os seus defeitos, ela ainda é a melhor opção de regime de governo, né? Todos os outros são piores que a democracia, apesar dos seus defeitos. É com a democracia que nós vamos conseguir conviver junto, que nós vamos conseguir respeitar o meio ambiente, que nós vamos respeitar os outros. E aí, então, nós fechamos com os 7 saberes da educação.